Teresa! Certa pessoa assim, o que essa médium, à luz do dia, está de brilho, de vestido de noite, para vir falar aqui com vocês? Sabe por quê? Esta semana eu completo 73 anos. E se eu estou nesse estado pleno de aceitação de como eu sou, aceitação das minhas fugas, aceitação dos desafios que eu tenho passado, feliz pelas oportunidades que eu tenho e indo ao encontro da minha missão, me sinto no dever de vir aqui partilhar com vocês. Hoje o programa Sintonia será só comigo e eu vou dar umas dicas de como se pode chegar aos 73 anos com alegria de vida. Quando você completa 73 anos, você já está na estrada dos 74, você concorda comigo? Quando eu fiz um ano, eu já tinha deixado um ano para trás e estava no segundo ano. Agora que eu completei 73, eu estou nos meus 74 anos. E eu acordo todas as manhãs agradecendo. Só agradeço e jamais reclamo. Então, fica comigo que eu vou dar algumas dicas para vocês. Como é que se chega nessa altura da vida, mais de 2/3, né, da minha vida, pensando assim, quanta coisa ainda eu quero realizar. Vem comigo, fica aí, tem novidades. Agora. Fazer aniversário, para mim, é uma bênção, porque cada ano que passa, eu vou acumulando experiência, conhecimento, transmuto em sabedoria e tenho a oportunidade, através do programa Sintonia, vir aqui partilhar com vocês. Fazer o programa sozinho requer, assim, coragem, não tem texto, né, gente? Eu não estou lendo nada, vem o assunto que eu quero tratar com vocês, mas, assim, é um desafio que eu adoro. Sempre que eu posso, eu venho aqui dar notícias sozinha, sem o meu convidado, que também enriquece muito o meu programa. E hoje, ao celebrar esses 73 anos que eu comentei, eu queria partilhar com vocês como é que faz para chegar nessa minha idade, onde eu já andei mais de 2/3 da minha vida, estou no inverno da minha vida daqui para frente, não sei se eu vou durar mais um ano, mais 30. Só que é importante que eu partilhe com vocês como é que faz para estar amando a si mesma, se permitindo fazer as coisas que eu quero, estou com quem eu desejo, tem assim uma série de coisas que eu ainda tenho para realizar. Tem gente que me pergunta, você está totalmente realizado, você já fez tanta coisa, né? Não estou realizada ainda, gente. Eu já realizei muita coisa, porém, eu tenho muitos sonhos, muita missão ainda a cumprir. Eu estou engatinhando na minha missão. E uma delas é o programa Sintonia, porque com 389 entrevistas, sem más notícias, realmente para mim é missão. Eu venho partilhar assuntos que talvez muita gente nunca ouviu falar e eu me enriqueci de conhecimento com essas pessoas, porque foram assuntos assim que eu desconhecia. Você sabe o que é síndrome do gêmeo desvanecido? EFT, barras de Access, comunicação não violenta, constelação, muita gente já sabe. E assim, tem inúmeros assuntos que eu tive como partilhar e aprendi. Porque ou eu ganho a imersão, ou eu ganho o livro, alguma coisa é feita e eu vou acumulando conhecimento. De nada adiantaria todo esse conhecimento se eu guardasse para mim. Então eu faço questão de publicar, de colocar em meus livros, de poder partilhar, porque eu sou a portadora das boas notícias. Já me alcunharam com isso aí. Vocês jamais vão me ouvir falando coisas ruins nas mídias sociais, e muito menos aqui no programa Sintonia, e muito menos no Betcast, que é mais recente, meu filho mais novo, né? Porque é o seguinte, quando a gente emite um pensar, ele vai criar um sentir. E a gente age, que é o querer.
Se isso aí está em consonância com aquilo que a gente deseja, tem que ter congruência, você vai ter uma vida mais equilibrada. Agora, se o seu pensar é negativo, de reclamação, de crítica, de fofoca, claro que essa energia vai para você. E eu sempre acreditei que bastava a fé para a gente ir em frente. A fé é importantíssima. Não importa no que você creia, se é Deus, Buda, Alá, Pai Tomás, não importa. Importa você ter a crença de que existe sim uma força maior que nos guia. E é nela que a gente deposita a nossa confiança incontestável, incondicional. Quando as coisas não estão correndo da maneira que você deseja, entrega. Porque a curto, médio e longo prazo, elas vão se ajeitar. Se não está tudo bem ainda, gente, é porque não chegou no final. Porque no final, tudo acaba bem. Mesmo uma separação, uma perda de emprego, alguma coisa que aconteceu que te desagradou, pensa assim, isso veio para um propósito e que é para o meu bem maior. Quando a gente crê nisso, não tem para ninguém, as coisas se ajeitam. Eu sou o exemplo vivo, gente, de como eu aceitei os desafios da vida e tive coragem, tenacidade para ir resolvendo. Eu tenho 73 anos e imagino que já tenho um pouco de legado a deixar para quando eu virar uma estrelinha. Eu tenho 5 CDs, escrevi vários livros, aliás, vou até comentar aqui com vocês, ó. Eu comecei escrevendo A Autoconfiança, o Oxigênio da Vida, que foi uma biografia. E para falar disso, a autoconfiança, o oxigênio da vida, respira, tá tudo aí? Aqui, ó. Ele tem um CD com uma música que eu fiz para sua mãe, Homens e Mulheres, e fiz para a mulher que luta, que ousa e que vence. Levei 9 meses para escrever esse livro. E é a minha história. Tem futebol, tem política, tem música, jovem guarda, tem fatos pitorescos que você chora, tem outros que você ri. E foi uma terapia. Durante 9 meses eu revivi desde o meu nascimento aquilo que eu lembrei, né? Porque no inconsciente você tem, e quando você busca essas memórias elas emergem. Esse livro correspondeu a muitos anos de terapia, porque eu revivi cada momento da minha vida, de flow ou nem tanto, de desafios conquistados, realizados, consumidos ou nem tanto. Então é um primeiro livro. Depois eu escrevi #Atitude é tudo. Você acha que existe algo na tua vida que não requer uma atitude? E aqui eu falo sobre atitude com relação à autoestima, à liberdade, à compaixão, à traição. Eu fui vítima, mas está tudo bem. As suas escolhas, ao seu carisma pessoal, a vida e a morte, a sua saúde, a inclusão. Então são todas as atitudes que a gente toma para que a nossa vida ande nos trilhos. De vez em quando a gente sai um pouquinho, mas ter a capacidade de voltar para o nosso trajeto. Depois eu lancei o 7.0 numa ousadia ímpar, que é um nu artístico, e eu fiquei muito feliz porque quem vê a capa fala, nossa, que coragem. Realmente foi um ato de coragem. Não estava programado, eu levei 3, 4 roupas lá no estúdio do fotógrafo Peter, e ele falou assim, não, isso aí parece de freira, essa roupa parece de virgem. E eu fui pondo as roupas e ele falava, não, isso não é você, tira a roupa. Oi, falei, como assim? Roger Peter, como que eu vou tirar minha roupa? O que eu vou falar lá em casa para meus netos, meus filhinhos? Ele falou, olha, você é uma mulher ousada, tire a roupa e nós vamos fazer um nu artístico. Gente, foi uma das experiências mais belas da minha vida. Não me arrependo e agradeço o feedback de muita gente que me deu. Aliás, só um não foi tão bom, falou assim, você não precisava disso. E onde estava escrito que eu precisava ou não precisava? Então, esse aqui já não é mais biografia, é o que é entrar nos 70 anos. E depois, o Sintonia, que eu lancei junto com o outro na Bienal, que fala dos 10 anos do programa, ó. Em sintonia com a fé, o eu, a vida, a alma, calma, as dores, os amores, a solidão, a solitude, entre outros. Ah, e tem, no final, um QR Code, ó, que leva você para 389 entrevistas do programa Sintonia. Então, esta é parte do meu legado.
E tenho meus CDs, tenho os programas Sintonia, dou aula de piano e violão há 50 e tantos anos, faço um atendimento de alinhamento de chakra, realinhamento emocional, faço meus shows, virei palestrante de 10 anos para cá. Então eu tenho história, eu tenho coisa para contar. Você que está aí desanimado, desanimada, achando que a vida é sem graça, saiba que você também tem uma história e tem muito para contar. Se você não quer escrever um livro, não precisa. Passe a escrever suas memórias para você mesmo. Porque ao fazer isso, gente, vocês não têm ideia da terapia que é. Escrever um livro, eu acho que é uma das grandes terapias que a gente pode se submeter e sem custo, porque você escreve para você, se você não for publicar o seu livro. Se você for publicar, você me procura, porque daí eu dou todos os caminhos. Então, conte a sua história em algum momento, faça um diário, relembre tudo que você já passou e perceba quantas vezes você se superou, você se permitiu. Porque a tendência é que as pessoas achem que não são capazes. E o poder está na gente mesmo. E ele fica cada vez mais intenso à medida que você vai se municiando de ferramentas que o tornem mais resiliente, mais compreensível. Pare de dar importância ao que não tem importância. Releve o comportamento do outro, porque por trás de cada comportamento existe uma intenção positiva. Isso é PNL, Programação Neurolinguística. Então, à medida que você amadurece, se você tiver interesse em se conhecer, em se desenvolver, adquira conhecimento, adquira sabedoria, transforme esse conhecimento em sabedoria, porque também não adianta eu ler tudo isso aí, aprender um monte de coisa, e ir no trânsito e xingar a pessoa que fez algo em cima de mim, ou eu tratar mal um colaborador. Não adianta nada, isso não é sabedoria. A gente tem que adquirir conhecimento, transmutá-lo em sabedoria e não para por aí. Aí você tem que partilhar, que é o que eu venho fazendo. E, além de partilhar, usar a sua inteligência emocional. Fala-se muito de inteligência artificial, todo tipo de inteligência, mas a emocional deveria ser uma cadeira nas escolas, para que os jovens pudessem saber lidar com o seu emocional. Mas isso tudo são sonhos que eu tenho, quem sabe eu posso não estar mais aqui, isso vai existir um dia. E queria partilhar também com vocês que, além dos meus livros, eu adoro ler. Esses 4 livros, se vocês querem acreditar ou não, eu recebi já neste ano de pessoas que vieram ao Sintonia ou foram ao Betcast. Um deles está me transformando, ó. É da Elaine Santos, que era jogadora de vôlei da seleção brasileira e hoje ela é terapeuta com um programa maravilhoso. Ela escreveu: tudo que te aperta não é seu número. Desde que eu li esse título, eu estou me transformando no dia a dia. Porque realmente tem muita coisa que nos aperta. No entanto, você fica com aquele sapato apertado, você fica com aquela roupa apertada. São situações que não te servem. Você precisa ter força interior para se livrar delas. Saia da zona de conforto, saia da zona de acomodação. Porque se te aperta, não é teu número. Então, mude. Esse aqui eu ganhei, foi recentemente no Betcast, essa moça linda, Maria Cândida, que teve uma superação incrível na carreira, porque ela foi vítima de etarismo. Sabe o que é etarismo? É aquela condição que a pessoa trata os mais velhos com discriminação. E ela escreveu Geração Ageless, Lobas, um guia para a maturidade. Bárbaro esse livro, também estou lendo. Leio tudo ao mesmo tempo, tá? Toda noite eu leio um pouco de cada um, ou apenas uma ou 2 folhas de cada um. Porque aí eu vou dormir com esse pensamento da mensagem que eu recebi. Adianta eu ir dormir, gente, fala pra mim, briguei no trabalho, briguei na família, e fico ruminando aquilo e vou dormir com aquilo na minha cabeça? Eu já conto o que vai acontecer. César Romão, também no Betcast. Ele me deu ensinamentos bíblicos para o sucesso. Cada dia, como são pontuais os capítulos, eu abro uma folha, olha o que veio. Não sofra pela ingratidão. É impressionante. O dia que você precisa ler algo, você abre esses ensinamentos bíblicos e sai aquilo que você precisa ler. E agora eu quero falar desse aqui, também o que tem mudado um pouco a minha vida, minha maneira de pensar. Eu sempre achei que a fé que nos move
era a solução para tudo. Ah, então eu tenho fé, eu não me abalo, eu sempre acho que vai acabar tudo bem, tá tudo certo. No entanto, ao ler o Wallace Lima, maior expert em física quântica do Brasil, O Poder da Autocura, ele cita aqui alguns experimentos que comprovaram que tudo que nós pensamos, sentimos e fazemos, além de ser embasado na fé, se é que você tem, eles interferem nas nossas células. Eles produzem uma energia que contaminam para o bem ou não as nossas células que estão dentro do nosso metabolismo. E se você é uma pessoa que reclama muito, que critica, que faz fofoca, que é preguiçosa, tudo isso fica impregnado em você. Ao passo que se você for uma pessoa positiva, perceber o bem nas menores coisas, olhar o copo meio cheio ao invés do copo meio vazio, com certeza você estará mandando uma energia ideal para que o seu metabolismo absorva e transforme isso em energia para que você se torne cada vez melhor, mais ativo, mais positivo. Porque ser positivo não é assim, você nasceu com esse dom. Não. A gente não nasce nem irritado, nem a criança não nasce brava, irritada, revoltada, positiva ou negativa. É fruto do seu ambiente. E ela tem que ir lidando com isso, que o exemplo, a palavra conduz, o exemplo arrasta. Então, se você vê uma criança irritadiça, vai ver como é que está o ambiente na casa dela. Esse livro do Wallace Lima, O Poder da Autocura, também tem transformado a minha vida. Então, vocês percebam que tem dias, como essa semana, eu passei um dia murcha, acho que por causa do eclipse, né? Teve um eclipse aí recentemente. Eu passei o dia triste, chorei, me sentia desanimada, fiquei na cama, trabalhava porque a minha obrigação é mais forte do que a minha tristeza. Mas foi um dia realmente desafiador. Meu médico querido, Dr. Mário Ferrara, me deu um remedinho às 6 da tarde, arsênico com CH12, tomei 2 gotinhas e procurei ficar quietinha. Descansei, dei repouso ao meu corpo, porque eu estou numa seara assim, de fazer muita coisa. Eu preciso desacelerar. Afinal, 73 anos, já não estou naquele pique de antes. Todo mundo fala, você tem uma energia. Gente, tem dias que eu estou cansada. E numa segunda-feira dessa semana, eu realmente parei. Por quê? Quando você não para, o universo para você. E eu levantei com fraqueza, enjoada, não comi, fiquei na cama e rezava. Fazia o Ho'oponopono, sensação abençoada, sinto muito, me perdoe, gratidão, eu te amo. Dei um passo em mim mesma, li um pouco, dormi, acordei para aquele momento que eu acolhi. Vocês não podem pensar que quando vem a tristeza, a raiva, o medo, a gente tem que rechaçar. Porque tudo que se teme se atrai e aquilo que você resiste persiste. Então, acolha a sua tristeza, acolha a sua raiva, acolha o seu medo. Momentaneamente, converse com ela, entre em contato com você. Depois disso, que foi o que eu fiz naquela segunda-feira, que eu revi tudo que eu estava fazendo, concordei que eu tenho que desacelerar. Agora eu não sou mais uma menina de 30 anos, sou uma moça de 30 anos. Gente, no dia seguinte, eu acordei, um espetáculo. Já estava pronta para fazer todas as minhas coisas e tirando aquilo que me aperta, que eu falei, né? Tudo que te aperta não é o seu número. E continuei a vida. Claro que vou ter outros dias de tristeza, de alegria, de raiva, porém com consciência. Precisamos trabalhar a awareness, que é a expansão da consciência. Essa história de ficar na Netflix procurando filme, às vezes você demora muito mais para achar um filme do que assistir. Você fica lá zapeando. Acordou, já vai fazer o número 2 com o celular na mão para ver se tem mensagem, alguém mandou alguma coisa. E fica naquele vai e vem. Filminhos. Quantos filminhos inúteis a gente recebe? E vai ver, né? Pior que vai ver. Eu não estou dizendo que eu sou isenta a isso, não. Só que eu, em respeito a quem mandou, eu entro, mas eu vejo que não vai dizer nada para mim, eu saio. Aí vocês podem pensar assim, mas você também manda um monte de coisa. Mando. Só que eu mando conteúdo. Eu mando conteúdo dos meus programas, eu levo
pensamentos de grandes filósofos. Eu levo só boas notícias. Eu sou a portadora das boas notícias. E se a gente ficar atrelada a essa era digital e deixar de entrar em contato com a gente mesmo, não vai dar bom. Vai dar ruim, pode ter certeza. Desacelera. Use menos o celular. Converse mais, liga para uma amiga, não manda mensagem, oi, tá tudo bem aí? Não, liga, fala como vai você, vai tomar um café. Teve um fim de semana agora que eu peguei a minha melhor amiga e fui visitar minha melhor amiga em Piracicaba, que eu sou Piracicaba, né? Eu falo porta. Então, são gestos assim que nos alimentam. Tá triste? Liga para uma amiga e fala, estou triste, mostre vulnerabilidade. É o que eu tô aprendendo. Eu sempre sou a Mulher Maravilha, né? A capa de Mulher, aliás, aqui tem até uma capa, ó, gente. Essa capa de Mulher Maravilha, eu nunca mando para o tintureiro. Nunca mandava. Mas agora eu estou aprendendo a mandar a minha capa de Mulher Maravilha para o tintureiro. Eu sou vulnerável, eu sou fraca em alguns momentos. Eu fico triste, eu tenho medo. Sinto raiva. Fiz terapia um tempão. E a terapeuta falava, mas você não sente raiva de nada, você precisa sentir raiva. Eu falava, não, eu entendo o outro. Calma, Beth. Entendo o outro, mas também manifeste aquela raiva que tem que vir, ser compreendida e ser aplacada. Tudo isso que eu estou dizendo é para mostrar como é que se chega aos 73 anos, com propósito, com alegria de viver, tendo o que dizer. Nessa meia horinha que a gente está aqui, e que eu partilho o que eu sinto, penso e faço, com certeza um coração vai ser tocado por isso. E eu já me sentirei muito feliz, porque isso faz parte da minha missão. E vou deixar aqui uma pergunta. O que você tem feito para ir ao encontro da sua missão, do seu propósito? Você tem uma razão para se levantar todas as manhãs? O que é que te move? Aí alguém fala pra mim assim, ai, mas como é que eu vou achar minha missão, o meu propósito? Gente, o nosso propósito, a nossa missão não tá aqui. Não tá no livro, não tá nas coisas que eu faço. Ela está dentro de nós. Isso eu aprendi com Pedro Calabres recentemente, que é outro que eu escuto. Eu entro no meu quarto, no meu banheiro, vou guardar roupa, vou me maquiar. Eu sempre estou ouvindo alguém que sabe muito. E o Pedro Calabres é um deles. E ele estava falando exatamente de missão e propósito. As pessoas a procuram fora de si e está aqui dentro de nós. Com o conhecimento adquirido, a sabedoria transmutada, a inteligência emocional exercitada, que nós vamos, de repente, descobrir o nosso propósito. Eu, durante muitos anos, achava o máximo ser professora de piano e violão, dou aula há mais de 50 anos. Gostava de costurar, cozinhar não, mas costurar. Gostava de ir pra balada, fazia um monte de coisa e lia romances. Depois dos 35, de um grande desafio que eu passei na vida, que foi ser vítima de violência doméstica, perder toda a herança do meu pai e ficar longe do meu filho 1 ano. Foi uma virada de chave que eu entrei em contato comigo. A partir de então, eu fui estudar programação neurolinguística, que é um pilar que me acompanha até hoje, e antroposofia, que é uma ciência espiritual, que está na medicina, que está na agricultura. A partir desses 2 pilares, eu percebi o quanto era importante adquirir conhecimento. E aí eu fui estudando, fui fazendo curso, até que surgiu a possibilidade de ter o programa Sintonia, que é por isso que eu estou aqui com vocês hoje, para dizer que eu tenho um orgulho enorme de estar há quase 11 anos trazendo boas notícias. Eu não vou mudar a sua vida, eu não vou te influenciar, mas eu vou estar plantando uma semente. E cada desafio que a gente tem é uma semente de novas oportunidades. Se você não regar a sua sementinha, ela não vai florescer, ela não vai germinar. Então guarde isso com você. Are a sua terra, plante a sua semente, cuide dela, que ela pode se transformar numa árvore frondosa com raízes que te sustentam à medida que você vai amadurecendo, que a sua maturidade é plena de conhecimento, de bons comportamentos, de dignidade, valores. E é isso que nos move. Junto com isso, claro que vai chegar um momento que você vai descobrir a sua missão, o seu propósito.
Se quiser ligar para mim e que eu dê algumas dicas de quais instrumentos você pode ir atrás para poder descobrir dentro de você essa sua missão na vida, me liga. Estou sempre pronta. Posso não responder na hora, mas manda mensagem. Eu não tenho assessoria para fazer isso, mas eu procuro responder a todo mundo que me procura. E estou feliz com os meus 73 anos, meus livros. Aliás, olha aqui, ó. Vocês acham que eu gosto de ler? Não. Eu tenho essa estante e tenho mais 2 estantes em outros aposentos, porque ler é mais. Ler muda o mundo. Assim como a música eleva, transforma e cura, o ler muda o mundo. Então, percebam, há o que se fazer. Eu cuido da minha mente, cuido do meu corpo, faço 5 vezes por semana ginástica, pilates, alongamento e cuido das minhas relações. Por isso que eu tô aqui com você, para mostrar que nós estamos nos vendo. Vocês estão olhando para mim aqui, ó, olho no olho. E isso já me deixa muito feliz. Se você gostou desse programa e de todos os outros programas Sintonia, custa nada se clicar no sininho, deixar um comentário e compartilhar com aquela amiga, aquele amigo que está se sentindo triste. Porque há sempre uma saída. Eu sou a Beth Ripoli e tenho a alegria de poder estar nos meus 73 anos comemorando com vocês. Beijo pra mim, beijo pra você e que uma lição, só não, é muita ousadia minha falar que é lição, e uma mensagem minha tenha tocado o seu coração. Beijo!